uma filha. E a outra está esperando aí, chegando. Amados, vamos aqui. Aqui diz o seguinte, no dia seguinte, né, em João 6:22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, né, onde eles haviam comido, que foi acerca da multiplicação dos pães. Havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. 25. E, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondendo e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu, né? E mais. Deixa eu ver aqui. E então no próximo versículo diz: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, né? Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse-lhes, né, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que vós me viestes e contudo não crestes. Me vistes e contudo não creste. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Até aqui. Amados, aqui nós conhecemos, né, já ouvimos muito sobre essa passagem. E aqui é muito interessante, nós encontramos muitos ensinos aqui nessa passagem, né, ao qual Jesus está aqui falando que ele é o pão da vida. Aqui ele está falando não somente para os discípulos, mas também para uma multidão, certo? E também para pessoas que começaram a indagar, a questionar o porquê ele ser o pão da vida, né? Que era acerca daqueles, os doutores da lei, né? Que estavam sempre no pé dele, questionando, ali procurando oportunidade para criticá-lo. Mas o mais interessante, amados, é que antes dessa passagem nós encontramos aqui a multiplicação dos pães, não é verdade? Que está no capítulo 6, no versículo 1 em diante. Aqui nós vemos o Senhor realizando a multiplicação dos pães e alimentando uma multidão de pessoas que estavam ali necessitadas de alimento, necessitadas de comida naquele momento. E o mais interessante é que Jesus aqui, ele faz aquela multiplicação
e vê a necessidade daquelas pessoas e abençoa. Porém, essas pessoas, elas continuam atrás do Senhor Jesus, porque elas nunca tinham visto algo parecido, a não ser a questão do maná no deserto, que a sua descendência, os antecedentes deles comeram pão, né? Que foi o maná. E eles nunca tinham visto algo parecido assim. Uma pessoa chegar e multiplicar, né, de poucos pães, se tornar vários pães e alimentar aquelas pessoas e eles se saciarem com aquilo. Então aquela multidão continua atrás em busca de Jesus. Ali eles continuam perseguindo o Senhor, querendo mais dele, de Jesus, mas nós encontramos que mais da frente, vemos o próprio Jesus falando que quando eles procuraram, o Senhor não encontraram, porque o Senhor já tinha ido para outra parte daquele lugar. E o Senhor Jesus chega e diz para eles, quando pensa que não, Jesus se espanta, lá vem eles de novo, em busca dele. Mas, amados, o próprio Jesus diz para eles, chega e diz, vocês vêm a mim, não por sinais, que foi outras passagens mais atrás que ficam, onde a gente vê os sacerdotes, né, pedindo o sinal dos céus, né, para que Jesus mostrasse um sinal que realmente ele era o Filho de Deus e quando que ele iria voltar e tudo mais. Mas não, o Senhor chega para aqueles e diz, vocês vêm a mim, não por mim, mas se vocês vêm a mim por conta do pão, que está aqui no versículo 22, né? No versículo 26, perdão, que ele diz, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e se saciaste. Eles queriam, mais uma vez, que Jesus continuasse fazendo tais sinais, tais milagres. Eu acredito que naquele meio existiam pessoas que pensaram assim, vamos aqui, eita, ele pode fazer qualquer tipo de milagre, vamos ficar na cola dele, ele pode nos dar alimento no momento que precisarmos, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, vamos continuar, ele pode nos saciar a nossa fome, ele pode nos dar alimento, isso é uma ótima oportunidade para que nós continuemos colados e os nossos afazeres de lado. Mas Jesus, amados, Jesus, né, ele fala isso para a multidão, e Jesus é muito claro, sábio e muito cheio de discernimento, discerne isso neles. Amém, glória a Deus. E ele começa a dizer para eles o porquê eles queriam. Eles não queriam a presença dele, mas eles queriam a Jesus, porque Jesus poderia fazer algo para saciar as suas necessidades físicas. Por isso que Jesus começa a explicar, começa a falar do pão, relacionado com a multiplicação dos pães, que na verdade ele não dá o pão que ele dá para eles, realmente não é aquele pão. Ele saciou a fome deles, sim, porque era necessário, mas não tinha sido para isso. Por isso que ele pega e começa a falar sobre o pão, a diferença do pão que ele alimentou eles fisicamente, do pão de quem ele veio para ser. Realmente, para que realmente ele veio saciar, com relação que ele veio não para simplesmente chegar e fazer aqueles milagres e abençoar todo mundo, não, mas além. Mas ele estava falando daquilo que ele veio, a realização da glória, da presença, da crucificação, da salvação, do que realmente ele era para a humanidade. Amados, e o mais interessante, né, que essas pessoas, eles procuravam em Jesus, né,
momentos para se saciar necessidades. E o que eu aprendo com isso, com esse primeiro trecho aqui? O que tem aqui de importante para nós? Aqui, queridos, nós aprendemos algo interessante. Que essas pessoas, né, elas procuravam Jesus por causa de suas necessidades temporais. Como assim? Amados, eles comeram do pão, se saciaram, mas aquele pão, ele iria passar. No dia seguinte ou à tarde, eles iriam voltar a ter fome novamente. Eles iriam voltar a ter vontade novamente de comer. Olha só a mentalidade daquele povo. Então aquela necessidade ali era temporária. Eu acredito que muitos ali queriam algo do Senhor, a uma realização não somente de pães. Vamos ver outro tipo de necessidade temporária. Temporária por quê? Porque acaba. Porque não é para sempre. Talvez queria uma cura, talvez não só queria um objeto, talvez uma manifestação maior de coisas materiais através do poder do Senhor Jesus, que eles viam quando Jesus fazia coisas extremamente que eram milagres, eram coisas que jamais o ser humano viu até ali, porque a gente vê que Jesus fez coisas que os profetas não fizeram, que jamais os mestres e doutores da lei também realizaram. Mas o objetivo deles era isso, naquele momento. Por isso que eles chegaram e continuaram, vamos continuar em busca do que ele faz, não do próprio Jesus. Do 22 ao 26 fala isso, que começa do 22 ao 26, onde Jesus pega e, tipo assim, desmascara. Imagine só, queridos, nós como igreja, como discípulos, Jesus, ele sabe a real intenção do nosso coração. Jesus, ele sabe a nossa real intenção da nossa busca nele. Jesus falou na cara deles para todos ouvirem. Vocês não vêm a mim pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. Jesus, ele conhece, amados, o real motivo da tua busca. Se você o busca porque você quer algo dele. Amados, isso não quer dizer também que a gente não pode apresentar as nossas necessidades a ele. Mas isso não quer dizer que isso seja o porquê eu quero Jesus, o porquê que eu sigo a Jesus, o porquê que eu corro atrás de Jesus, o porquê eu vou em busca de Jesus, o porquê eu estou indo para a igreja em busca de Jesus, em busca de um relacionamento com ele ali, em comunhão. Isso não pode tomar o nosso interior, a nossa mente, e roubar a nossa maturidade, de achar que é isso que nós queremos trilhar para o nosso caminhar cristão, para a nossa vida cristã, para o nosso ministério, para a nossa vida como pessoas. Porque o Senhor, ele sabe, não adianta, aquelas pessoas estavam ali com a cara mais limpa, né? Por outro lado, quem não ficaria com vergonha? Se Jesus chegasse hoje para você e dissesse, cara, eu sei do que tu queres de mim. Cara, eu sei que tu quer isso. E isso e mais isso. É por isso que tu me segue. É por isso que você me segue, né? Mas não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Ele quer que nós venhamos o seguir pelo que Ele é. Pelo que Ele é, queridos. Pelo que Ele é como Deus. E pelo que Ele realmente tem para nós.
o real motivo do chamado de cada pessoa. Então, meus queridos, né, aqui nós encontramos necessidades reais. Porque todo mundo tem necessidade, não é verdade? Quem não apresenta de Deus, apresenta ao Senhor em oração algo específico? Porque todo ser humano tem necessidade real. Sim, temos. E também nós temos motivações. Mas que essa nossa necessidade real, né, que todo ser humano tem, que é uma falta, tem diversas, vamos dizer, de casas, um belo transporte, né? De uma situação financeira melhor, de uma saúde, todo ser humano tem. Mas não pode ser, isso não pode nos levar a uma motivação errada. Não pode ser, eu estou aqui motivado pelo que eu quero no Senhor. Porque isso é errado. Isso é errado. Isso foi a motivação incorreta da multidão. É por isso, amados, que nós vemos, né, que Jesus ele realizaria mais milagres, sim, se fosse o caso. Ele faria muito mais se fosse o caso. Mas a real situação daquela multidão era essa. E nós aprendemos algo, que nós não podemos esperar que o Senhor venha e chegar para nós e dizer isso. E 2, o que eu aprendo mais com isso, queridos? Com essa situação. Vamos ler o 27, 34, do 27 ao 34, mais uma vez. Diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Amém? Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondendo disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Eu vou pular para o 37, diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amados, o Senhor Jesus, ele se apresenta como o pão da vida. Era isso, por isso que ele chegou e disse: coma e bebam de mim. Porque eu sei que vocês têm suas necessidades físicas, mas eu quero falar para vocês o seguinte: a maior necessidade de vocês é espiritual. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu alimento vocês. É para isso que eu chego para vocês e digo que se vocês realmente comerem de mim, da minha carne, do pão que sou eu, e beberdes do meu sangue, isso é uma preparação. Jesus aqui está mostrando para eles que é uma preparação quando eu como, quando eu bebo, né? Muitos pensaram, né, principalmente os fariseus, que história é essa, meu Deus? Como vamos comer, como vamos beber desse homem? Isso não existe. Mas Jesus, quando se refere a isso, está se referindo que nós temos que, todos os dias, nos alimentar dele, da sua palavra, nos alimentar da sua presença,
nos alimentar daquilo que realmente Ele tem para nós, que sabemos que aqui, queridos, na terra, é uma preparação para a eternidade. É uma preparação, é uma escola, e se nós, todos os dias, porque aqui o Senhor Jesus fala que o povo de Israel, eles se alimentaram do maná no deserto, sendo que aquele maná, ele vinha todos os dias, né? Ele vinha todos os dias para que eles se alimentassem, quando não poderia guardar de forma alguma para o dia seguinte, porque apodrecia. Porque naquela região, queridos, ali, que eles estavam acampados, ali existia vamos dizer, era contaminado por vermes. Existiam os vermes, existia também umas baratas, né? Muitas coisas, insetos naquela região do Sinai, que eles atacavam coisas doces, onde também tinha aqueles pés de tâmaras, né? As tâmaras que são muito doces, o fruto delas é muito doce, né? Uma vez eu estava vendo isso, achei interessante, muito doce. Então ali existia uma praga de bichos, então não podia. Então, e também era como um ensino do Senhor para aquele povo através da obediência, né? Que o Senhor queria ver do povo de Israel a obediência. Se eles fizerem, eles estão obedecendo. Se eles não fizerem, não estão obedecendo. Então vinha aquela coisa e consumia o maná, toda aquela comida, e não podia guardar do dia para outro. Mas a fome continuava. É por isso que o Senhor Jesus fala que o verdadeiro pão era Ele. Que o meu Pai alimentou eles no deserto. Que não foi Moisés que deu, mas sim o Pai. Que o pão veio do céu, a provisão, não foi que o pão caiu pronto do céu. Amém? O pão não caiu pronto do céu. Vinha o orvalho, e aquele orvalho vinha sobre todo aquele ambiente, né? E de repente, ali formava tipo umas gotas, tamanho de umas gotas, mas eram sementes. Eram sementes, né? E da semente, eles pegavam toda aquela semente e eles pegavam e faziam todo o processo. Eles torravam aquela semente, eles pisavam, torravam, faziam a massa e eles faziam o pão, o maná. Você vai encontrar, minha irmã, você vai encontrar isso aonde? Amados, bem aqui. Depois, se vocês quiserem ler, pode ler. Está lá em Êxodo 16, do 14 ao 16 fala isso. Era uma semente. Então, amados, ali Deus ele provia. Dizer, caiu do céu era simplesmente uma figura de linguagem. Isso quer dizer provisão. Que quem provia era Deus, que estava no céu, que vinha de lá e alimentava. E no dia seguinte, eles tinham fome novamente. Por isso que Jesus disse, não é esse pão aí que eu estou falando não, queridos. O pão que eu estou falando sou eu mesmo. É um pão espiritual. É um pão espiritual que cada ser humano vai precisar, a partir de hoje, comer. Vai ser uma aproximação, um relacionamento. Vocês vão ter que manter um relacionamento comigo. E depois que eu partir, com a minha palavra, com o meu testemunho, com os meus ensinos, aleluias, com os meus ensinos. Isso os fortalecerá. Isso alimentará o espírito de vocês. Isso os prepararão para vocês irem para a eternidade. Eu estou falando de algo eterno. Eu não estou falando de algo temporário que acaba do dia para a noite. Eu não estou falando de uma bênção que você recebe hoje, um milagre que pode acabar amanhã. Uma bênção material que pode acabar um dia. Mas eu estou falando de coisas espirituais. De algo espiritual. Foi para isso que eu vim. Então vocês precisarão. Eu sou o verdadeiro pão da vida.
Não é aquele que eu alimentei vocês lá naquele dia ali, na multiplicação dos pães. Então entendam, em outras palavras, entendam a real busca, a real motivação para que vocês venham a mim. É por mim. Porque enquanto eu estiver com vocês, vocês não irão, né, que foi o que ele falou para os discípulos, vocês não irão sentir falta alguma. Tal que vocês não precisarão, principalmente os discípulos, fazerem jejum, igual os fariseus faziam. E qual os discípulos de João faziam. Porque enquanto o noivo estiver com você, está de boa, né? Está bem, né? Vocês estão assim sendo alimentados, fortalecidos. Mas quando o noivo ser tomado, aí sim, vocês têm que se aproximar de mim. Construir um relacionamento. Vim a mim porque somente eu posso te fortalecer, somente eu posso te guiar, somente eu posso te preparar para a vida eterna, somente eu posso, e somente do meu sangue, que é vida, que é uma aliança que eu irei fazer com vocês. E ele diz que ele é a eternidade, que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Está lá no 44. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso quer dizer para nós, amados, eu achei algo interessante aqui. Quando ele fala isso, que o Pai, né, enviou ele, que enviou e não trouxe. Vou ler de novo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso quer dizer que o Pai vai trazer. Sempre o Pai vai trazer. Sempre o Pai, né, vai trazer. Vai trazer pessoas. O Pai vai tocar em pessoas. O Pai vai cuidar. O Pai vai estar presente. E mais, quantas vezes nós falhamos e deixamos as nossas real motivações temporárias tomar espaço em nossa busca pelo Senhor, em nossa intimidade com o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer, amados, que nós venhamos ir além. Além. Porque aqui, amados, é só passageiro. Quanto tempo vai saciar? Faça essa pergunta para você. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas quanto tempo vai saciar aquilo que você já conquistou, que você tem, sabe? Às vezes é preciso a gente refletir sobre nossas vidas. Estamos aqui para conquistar, sim, amém, glória a Deus, para comer do melhor dessa terra, amém. Mas isso não pode ser algo intenso que roube o centro da nossa busca no Senhor. Deus sempre vai prover. Ele é provisão, é por isso que as janelas do céu estão abertas. Ele diz que derrama bênção sobre nossas vidas, chuvas de bênção. Outra palavra, que se a gente for perceber, a gente não fica assim, cairá, meu Deus do céu, chuvas de bênção. Mas isso é provisão do Senhor naquilo que a gente tem dificuldade, naquilo que a gente precisa de uma ajuda. Porque vai durar pouco. E muitos não sabem disso. Muitos não sabem. Por isso nós encontramos uma geração de pessoas frustradas. Uma geração de pessoas que hoje tem, amanhã não tem, mas por isso eu não quero mais Jesus. Hoje conquista, depois vira as costas para o Senhor.
E isso faz cada dia mais crescer o número de pessoas que nunca conheceram verdadeiramente o Senhor, nunca conheceram a Jesus, só ouviram falar dele, mas não viveram intensamente com ele, não construíram um relacionamento com ele. Jesus explica para eles esse fundamento importante, esse ensino muito importante. Nós aprendemos aqui do 35 ao 48 que Jesus, ele é o único que pode saciar a nossa fome por Deus. É por isso que as pessoas procuram em outros deuses, procuram outros deuses em outros deuses e procuram outros deuses, deuses desconhecidos, para saciar as suas fomes, para saciar as suas necessidades físicas. Está cheio de pessoas assim no mundo. E que vão em busca simplesmente disso. Procurando se saciar. Mas só o próprio Jesus pode saciar. Então nós temos que estar disponível a colocar em prática todos os dias, a nos alimentarmos, nos saciarmos com a palavra do Senhor, com a busca, com o nosso relacionamento. Porque o Pai enviou o Consolador. Nós não estamos sozinhos. Aquele que nos ensina, aquele que abre a nossa mente, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes eu fico imaginando, eu paro, às vezes eu dou uma parada, e eu digo, Senhor, é no máximo 80 anos. É no máximo 80 anos com sanidade mental ali, com psicológico equilibrado. Aí eu olho, eu me sinto assim no universo. Deus me coloca assim num ponto e eu olho e eu digo, meu Deus, como pode? É bom, é prazeroso. É confortante o poder. Por isso a guerra pelo poder terreno, por coisas, por posições, por tesouros. Mas no centro, nunca viveu e nunca conheceu, e nunca provou do pão. O pão do maná, o maná do deserto, todo dia tinha que buscar. Ele acabava, sentia novamente a ânsia. Mas o verdadeiro pão, quando eu busco, queridos, isso não acaba. Isso é uma construção. Toda vez que eu como Paulo diz, meninos, quando vocês são meninos, vocês bebem, né, do leite. Quando vocês crescem, vocês comem alimentos mais sólidos. E esse alimento mais sólido está nele, está no Senhor. E quando eu me alimento do Senhor todos os dias, não porque eu estou insaciável, não é porque eu estou com vazio dentro de mim, não, mas porque isso cresce de uma forma extraordinária dentro de mim, dentro de você. É como se crescesse em nós o próprio reino de Deus. Porque o Senhor diz que o reino de Deus, Ele está dentro de cada um de nós. O reino de Deus, ele não é palpável. O reino de Deus, ele não é algo que tu vê com os teus olhos físicos.
Mas o reino de Deus é algo extraordinário que você só encontra nessa construção, nessa busca por esse alimento. Quando tu come todos os dias, como o Senhor Jesus, comam de mim. Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para nós. Ele pede, coma de mim. Façam isso em memória de mim todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por isso que está lá em Coríntios, no memorial da ceia, que é algo simbólico também. Nós já aprendemos. Então eu preciso fazer isso, pastor Caio, todos os dias. Eu preciso comer dele todos os dias. Eu preciso me alimentar até que haja dentro de mim algo tão imenso que eu já não quero mais que permaneça somente dentro de mim, que eu preciso alimentar alguém, que eu preciso compartilhar. Por isso que o evangelho do Senhor é sempre compartilhar, é comunhão, é você compartilhar o que Deus te dá. E o que Deus tem nos dado, amados, que pode saciar alguém. Será se são exemplos de uma vida, de um status, de uma vida ali mascarada. Eu tenho um grande ministério, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Amados, isso é consequência. Isso às vezes se torna coisas que destrói até a própria pessoa. Mas não é exterior. O que tu tem dentro de você para você dar para alguém que precisa. Por isso que eu dei aquele testemunho no início. Era o que eu tinha. Eu não tinha palavras, eu fiquei calada quando eu fiquei perplexa com a notícia, juntamente com todos que estavam naquela sala, naquele leito de hospital. Mas eu digo, eu vou dar o que eu tenho. Por isso que Paulo fazia isso, Pedro fazia isso. Não tenho ouro nem prata para te dar, então levanta e anda e vai. Eu tenho dentro de mim o que eu como, o que eu me alimento todos os dias, o que eu construo dentro de mim. Todos os dias. E esse alimento eu vou... O quê? O que Jesus fez na ceia? Partir. E eu vou dar, sim, meu Deus, e eu vou dar para cada um que estiver sentado na mesa. Para cada um que estiver aqui ou lá. Porque o Senhor diz que aquele que são conduzidos pelo vento do Espírito, o Senhor leva para onde ele soprar. O reino de Deus, ele não está nem aqui, nem ali, nem acolá, mas eu levo para ali, eu levo para lá, porque ele está em mim e eu o levo. Então eu parto com alguém, eu reparto, eu compartilho. E eu dou o sangue. Eu mostro realmente para eles que o sangue da nova aliança que o Senhor fez conosco foi por isso que ele disse para eles aqui que ele, o sangue da nova aliança, ele estava falando de uma construção. É por isso que o sangue, eu levo o testemunho desse sangue, eu levo esse sangue. O testemunho desse sangue, o porquê desse sangue, o porquê ele foi derramado por mim e por você.
Amados, isso é intenso. Isso é forte. Isso é o Evangelho. Isso é revelador em nós, para nossas vidas. Isso é revelador. Então, amados, que esta noite nós venhamos sair daqui preocupados. Sim. Preocupados. Senhor, muda em mim. Muda, Senhor. Não se preocupem com as demais coisas que Ele vai acrescentar. Só que você coloque no centro, no foco, somente essa busca, dia e noite, noite e dia. Não espere o Senhor Jesus chegar para ti, olha só, e dizer assim: nem uma hora podes velar comigo? Vocês lembram de quê? Quando ele estava no Getsêmani e ele falou para os discípulos, pediu um favor, e os caras lá muito cansados, lá com suas cansados, eles tinham passado por uma comemoração, né? Tinham tomado lá, né, um vinho, estavam cansados, sonolentos também, mas o espiritual deles ainda não estava pronto, porque a gente vê que Jesus chega e diz: nem uma hora apenas pode velar comigo ou por mim. E o que eu aprendo para finalizar, meus amados, o que o Senhor deseja de nós, que nós venhamos buscar Jesus pela razão correta. Pela razão correta. Porque Ele é que nos leva para a eternidade, é isso aqui, é o testemunho dEle. E mais, não há nada mais importante que Jesus e a vida eterna que Ele dá. Não há nada mais importante. Viva em dois tempos. Eu sei que nem todos são profetas, mas vivam assim. Eu estou na terra, mas existe um mundo, um reino celestial. Existe um lugar onde vai ser a morada eterna. E aqui eu preciso me preparar. E aqui eu preciso servir com alegria, foi o que eu botei no grupo de manhã. Servir com alegria ao Senhor. Me render, me rasgar mesmo. Me rasgar mesmo. Não se preocupe não, Deus provê. Eu sou prova viva disso. Sabe o que eu faço? Finalizando. Eu digo assim: Deus, eu estou precisando de algo, sabe? Olha, eu sei, Pai, que está difícil a situação. Ai, meu Deus, estou precisando, Senhor. Preciso de roupas, preciso de calçada. Eu começo, né? Porque eu sei. Sabe por que eu faço isso? Não é porque a minha real motivação é essa. Sabe por quê? Porque Ele provê. Ele provê. E de repente chega. Eu estava precisando pedir para Ele: Pai, eu quero 2, estou precisando de sapatos. E Ele me enviou. Uma pessoa chegou para mim, a gente saiu e tudo, aquele negócio todo, fomos fazer compras, né? E eu fui acompanhar ela. Ela me convidou e ela disse: Silene,
vai ali, escolhe um sapato para ti, o que tu quiser. Eu fiquei constrangida, né? Porque eu sou assim. Eu fico constrangida. Eu sou de dar, de abençoar as pessoas. Amo, meu Deus, eu fico alegre, aquele negócio. Mas eu fico um pouco constrangida, mas eu disse, tá bom, procuro até o mais barato. Mas, amados, Deus faz isso. Deus me calça, Deus me veste, até hoje. Até hoje. E Ele provê. Porque eu confio. Eu decidi, a pastora colocou até essa semana, falando sobre espiritualidade. Esses 2 dias eu não comentei, não tive tempo, eu estava muito focada, né, nessa semana aqui, e eu no altar, nas coisas, e eu fiz uma oração para Deus, no começo da fé. Eu fiz algo que, eu disse, Deus, eu quero viver dependente de Ti. Ser filha. Eu vou dedicar os dias da minha vida ao Senhor. Eu vou te buscar de formas que o Senhor vai até se surpreender. Quem me conhece sabe o que eu fazia para construir em mim uma espiritualidade dentro de mim todos os dias. Não foi fácil, não tem sido. Mas eu sou desapegada das coisas, dos bens. Porque eu tenho o meu real motivo. E se eu tive alguns momentos de falha, de erro, o Senhor me corrigiu. E o Senhor tem me corrigido todos os dias, não sou perfeita. Mas é para a glória de Deus, amém? Vamos ficar de pé. E tenha coragem de fazer essa oração, porque se você não fez, que a prova é grande, a luta é grande. A luta é muito grande. É igual o que aconteceu com Asaf. Asaf olhou e viu a provisão ali, as pessoas que adoravam outros deuses, pessoas que não eram do sacerdócio, mantinham um relacionamento com Deus, com o único Deus, serem abençoadas, serem prósperas, aquela coisa toda, e gerou em Asaf uma frustração muito grande. Mas é isso aí. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Graças ao Senhor. Graças a Ti pela Tua palavra, Senhor, esta noite, Deus. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos despertar. Por o Senhor nos ensinar, nos despertar e que nós venhamos manter, Senhor, este foco, Senhor, porque eu sei, Deus, que aqui o Senhor está construindo, Senhor, em nós, nesta comunidade, Senhor, algo sólido, algo diferente, Senhor. Aqui o Senhor, Pai, está construindo, Senhor, Pai, em nós, Senhor. Pai, aqui, Senhor, algo, Senhor, Pai, que venha levar, Senhor, alimento, que venha saciar pessoas, Pai. Que venha, Senhor, Pai, ali, Senhor, Pai, ensinar e saciar, Deus, verdadeiramente a fome, Senhor, do ser humano, que busca, Senhor, Pai, em outros lugares, em outros deuses, Senhor, ali alimento, Senhor, Pai, para saciar a sua fome, que somente o Senhor pode fazer. Espírito de Deus, nós te louvamos, porque o Senhor, Pai, tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco, tem nos consolidado, tem, Senhor, Pai, nos consolado, tem, Senhor, Pai, dado, Senhor, Pai, para nós discernimento, tem, Senhor, conduzido, Senhor, esta igreja, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, Pai, Jesus, obrigado, Jesus, Pai, por cada momento, Senhor, do nosso dia hoje. Pai amado, abençoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, que amanhã, Deus, nós venhamos ter um dia, Senhor, abençoado, que nós venhamos, ó Deus, estar, Senhor, Pai, com saúde, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos virou, Senhor, esta noite, para nos mostrar, Senhor, que precisamos todos os dias trilhar e construir, Senhor, dentro de nós, Senhor, esse reino. Enquanto estivermos aqui,
até, Senhor, a eternidade. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém.